Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurens na área, tudo beleza com vocês pessoal? Então dando continuidade ao tema, por exemplo, de progressão aritmética, mas olha, hoje vai ser uma PA um pouco diferente. Nós temos uma relação agora da PA, pessoal, com a matemática financeira, o chamado juro simples. Então vamos agora criar uma situação para a gente entender um pouquinho mais da matemática financeira, de como é que funciona, tá? E depois fazer uma relaçãozinha com a nosso tema principal, que é chamado de progressão aritmética, Então a ideia vai ser o seguinte agora. Eu vou criar uma situação para vocês, então observe, por exemplo, o exemplo que vai ser criado com vocês aqui no quadro, que, por exemplo, você vai ter a seguinte situação. Olha só, nós temos, por exemplo, gente, a questão de, quando você fala em matemática financeira, você acaba lembrando muito da questão de empréstimo, Então, vamos supor o seguinte, que o Laurens agora ele vá ao banco e faça, por exemplo, o seguinte empréstimo. Senhor gerente, eu preciso, por exemplo, de R$100 emprestado para que, por exemplo, faça um investimento lá na minha empresa. Legal? Tudo bem? Então esse R$100 aqui, gente, quando você vai no banco, quando você vai, por exemplo, numa situação financeira, é o valor que vai começar a operação financeira, Então em matemática financeira, esse R$100 que é o que vai dar o pontapé inicial para o começo da operação financeira, é chamado de sigla de C, tá? Onde a sigla de C é chamado de capital inicial, Capital inicial. Então, o capital inicial na matemática financeira é, por exemplo, aonde tudo vai começar na questão, por exemplo, de operação financeira, tá? Começa com o C, capital inicial. Legal. Então, quando você vai fazer um empréstimo a um capital inicial e o gerente, por exemplo, ele vai te emprestar um dinheiro na questão do banco, beleza, te empresta, mas com uma condição. Ele vai te cobrar uma taxa de juro. Então, por exemplo, é muito recorrente quando você fala, por exemplo, na questão financeira, na questão, por exemplo, de isso aqui, 10%, colocar, por exemplo, assim, uma sigla A.M, que é chamado de ao mês. Então o gerente vai me emprestar esse dinheiro, só que uma condição. Vou te emprestar o dinheiro, vou te cobrar uma taxa de 10% ao mês sobre o valor que você está pedindo para mim emprestado. Beleza? Então esse 10% ao mês, que é uma taxa, a sigla dele vai se chamar então, por exemplo, de I, tá? Em matemática financeira. I é chamado então de taxa, tá? Então tudo que você pede emprestado, na verdade, você paga por isso. Então você vai pagar uma taxa de empréstimo, que é o valor então de I, Sempre em porcentagem, Uma taxa está sempre em porcentagem. Legal? Tá. E, por exemplo, aí, gente, o que acontece? Acontece, por exemplo, que o gerente pergunta, mas por quanto tempo que você quer o dinheiro emprestado? Não é para sempre. Então, se você quiser por 2, 3, 4 meses, depende do tempo, Então, vamos supor que eu quero esse dinheiro emprestado por exemplo, 3 meses, tá? Então, senhor gerente, eu preciso, então, de um tempo aí para me capitalizar, para trabalhar, para vender, de, por exemplo, 3 meses, tá? Então, por exemplo, aqui na questão de 3 meses, nós temos aqui o valor, então, de esse, chamado de T, T de tempo. Então, T é chamado, então, de tempo, Tempo, ou também chamado de período de capitalização. Legal? Tudo bem? Beleza? Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma tabela ou ter uma ideia de como é que vai ser essa cobrança, tá? Essa cobrança, por exemplo, desse processo financeiro que nós temos aqui de matemática financeira. Lembrando que nossa aula de hoje aqui, é uma aula em que nós temos uma chamada de capitalização simples, tá? É uma capitalização simples. É um processo mais simples de calcular, tá? Em matemática financeira existem duas operações. A matemática financeira simples, que é chamado de processo de capitalização simples, que é esse caso aqui, E tem o processo de capitalização composto, que é os juros compostos que, nos próximos encontros, avançando a questão da sequência, isso vai aparecer, tá? Então voltando para cá, o que acontece? Olha, para cada mês que passa, há uma taxa de 10% sobre, por exemplo, os R$100 no caso, Então, por exemplo, assim, no primeiro período, se passar, por exemplo, um mês, Passado, por exemplo, um mês, pensa assim, passado, por exemplo, um mês, o que acontece aqui, gente? Acontece que você pode fazer um cálculo do quê? De quanto, por exemplo, eu vou pagar de juros. Faz sentido isso? Então, por exemplo, aqui, passado um mês, o que acontece?
A minha taxa de juro que vai ser cobrada seria, por exemplo, o valor então de R$100, né, que é o valor então do capital inicial, multiplicado por 10%, né, multiplicado então por 10%. Então não esqueçam que sempre essa taxa você coloca, por exemplo, em porcentagem, sobre 100 ou escrito em valor decimal, né? Então no primeiro mês será cobrado então o valor aqui de 100 multiplicado por 10%, nós poderemos então simplificar o 100 com 100, ficando, por exemplo, com o número 10. Então no primeiro mês o que acontece? Vou pagar então o valor de R$10, tá? De juros. Então é o 10% sobre os R$100. Então o que acontece é que o meu saldo devedor então no primeiro mês ele vai ser equivalente a quanto? Ao valor, por exemplo, que eu havia emprestado o capital inicial, mas quanto esse valor que é, digamos que um aluguel do dinheiro, que eu chamo de juros, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter então o valor de R$100 mais um número, por exemplo, R$10 de juros, né? Então isso aqui é quem? Esse valor então de 110 é o valor então de 100, que é o capital inicial, mais, por exemplo, o valor então de 10, que é o valor cobrado de juros. 100 mais 10, 110. Tudo bem? Beleza? Bom, continuando. Agora fiquei curioso no segundo mês. Olha, no segundo mês o que acontece? Quanto será que eu devo pagar então? Cara, em juros simples, o que acontece? Em juros simples acontece que você encontra um valor de juros e para cada mês ele vira proporcional. Então você paga, por exemplo, R$10 de juros para um mês. E como é uma capitalização simples, em 2 meses, ou no segundo mês aqui, ó, ele fica proporcional. Então você tem, por exemplo, aqui o valor de 2 vezes, que são 2 meses, o valor então de R$10, tá? Então 2 vezes o valor então de R$10, então seria 10 para um período, 20 para 2 períodos. É tudo proporcional. Faz sentido? Tudo bem? Então em 2 meses a questão, por exemplo, então de juros que eu teria que pagar é equivalente ao valor de R$20. Então, meu saldo devedor, pessoal, meu saldo devedor, por exemplo, depois de 2 meses, é o valor então de R$100, né? Mais o valor, por exemplo, de 20, que é os juros, por exemplo, referente a 2 meses, né? É um juro proporcional a 2 meses, que você vai ter então esse valor aqui final equivalente ao número 120. Né, 120. Então só observa lá, o meu saldo para um mês devedor é 110, para 2 meses é 120. Vamos ao próximo caso? Vamos ao terceiro caso? Em 3 meses, olha, em 3 meses, então agora na minha planilha, né, no terceiro mês aqui, ó, você vai ter o seguinte, como é juros simples, esse juros é proporcional, né, proporcional, por exemplo, ao período de empréstimo. Para um mês é o 10 multiplicado por 1. Para 2 meses é o 10 multiplicado por 2. Né? Então, para 3 meses, cara, seguindo essa mesma ideia, o que acontece aqui, ó, você vai ter, por exemplo, 3 vezes, é tudo proporcional. Lembrando que em juros compostos não é assim que acontece, tá? Então é um pouco mais complicado, mas aqui é mais fácil. Então você vai só encontrando um período e multiplicando pelos períodos, né? Então ele fica diretamente proporcional. Então 30, né, que vai ser o 3 multiplicado por 10, a questão então de juros, então essa coluninha que o Laurence fez para vocês aqui é o juro, né? Então para um mês eu pago um juro de 10, para 2 meses um juro de 20, tá? E esse, por exemplo, né, o próximo caso para 3 meses é um juro pago então R$30, é um valor proporcional, né? Então aqui nesse próximo caso, qual vai ser o meu saldo devedor? Olha, o saldo devedor, ele vai ser equivalente a R$100, que é o valor então de capital inicial, que eu havia pedido emprestado para o gerente do banco, acrescido, por exemplo, de R$30, que é, por exemplo, os juros cobrado por 3 meses, proporcional, né? Então, 100 mais o valor então de 30, nós temos, por exemplo, agora o meu saldo devedor aqui, no caso, para o banco, de R$130. Notem o que acontece com o meu saldo devedor, tá? Este saldo devedor aqui, ó, ele vai ser chamado aqui de letra M, tá? Em matemática financeira, este M aqui, ó, ele é chamado de montante, tá? Montante. Então, esse é o dinheiro que eu devo lá para o banco, que eu chamo de montante, que é, no caso, o saldo devedor. Então, nessa minha tabela, o que acontece aqui, ó? Esta coluninha, que eu deixo mostrar para vocês aqui, ó, é chamada então de juros
juros de acordo com o período, né, de empréstimo para 1 mês, para 2 meses, 3 meses. E nós temos também aqui nessa nossa tabela bonitinha aqui, ó, o saldo devedor, que eu chamo, por exemplo, de montante. Então agora você pensa, Laurence, o que tem a ver a matemática financeira, o juro simples, com a aula de hoje de PA? Tem tudo a ver. Porque olha o saldo devedor aqui, ó. 110, 120, 130. Você percebe que ficou uma progressão aritmética? Isso. E essa progressão aritmética é de razão 10. Tá? Por que razão 10? Porque no caso, se a taxa é de 10% de 100, que é o valor de 10 reais, então a cada período aumenta 10 reais, né? Aumenta 10 reais. Então você tem aí na questão aí de um saldo devedor aqui, gente, uma PA, né? Uma PA de 110, 120, 130, 140. Então você pode fazer essa relação, né? Essa comparação aí de conceitos de juros simples, que você tem que lembrar das nomenclaturas, de quanto que é, por exemplo, né, o valor de capital inicial, a taxa período e montante. Lembrando desses conceitos, você pode então entender que há uma relação, né? Uma relação entre esse montante, que é o valor final, que é o valor que você deve pagar ao banco, né? Que há uma relação diretamente, né, com a progressão aritmética, que é uma sequência em que a razão ela sempre é constante, né? E essa razão é os juros pago, né, para cada período. O juro sempre é de 10 reais para um período, para 2 períodos 20, 30, por isso que vira, por exemplo, a chamada progressão do tipo aritmética, né? Então, se você quiser meio que imaginar como é que seria o teu saldo devedor, agora sem essa planilha, sem essa tabela, você entendeu o padrão. Então, por exemplo, no período 1, eu devo, por exemplo, 110 reais. Para 2 meses, eu devo 120, né? Depois para 3 meses 130, né? Aqui depois 140 e assim por diante. Então você consegue fazer uma relação com o PA que é muito mais simples. Primeiro mês a 1, segundo mês a 2, terceiro mês a 3 e assim vai, né? Essa relação então das progressões aritméticas com a matemática financeira de juros simples. Legal, tudo bem, beleza? Então tá certo, gente. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, gente. Até mais.